Queria saber se na revisão estratégica que o BCE está a pensar sobre a política monetária será abordada a questão da combinação da política monetária com outras políticas económicas, nomeadamente a política orçamental. Pergunto isto porque me parece desconcertante a forma como se continua a pensar e a ponderar medidas cada vez mais criativas de política monetária sem uma combinação equilibrada com instrumentos de política orçamental nacional e europeia que pudessem, digamos assim, partilhar melhor o esforço expansionista. E a resposta que tenho sempre que coloco esta questão com algum banqueiro central é que, nomeadamente do BCE, que me dizem que essas questões estão fora que a política orçamental está fora do mandato do BCE. Bom, isto encerra dois problemas. O primeiro é que o BCE nunca teve problemas em apelar a políticas orçamentais restritivas, incluindo em períodos em que estava em violação do seu mandato por inflação demasiado baixa ou deflação. E esses períodos foram períodos largos na última década. O segundo problema é que nós podemos vir a chegar à conclusão de que a política monetária isoladamente não é suficiente para que o BCE cumpra o seu mandato. Aliás, os últimos anos, desse ponto de vista, também foram esclarecedores, porque houve períodos largos em que o BCE, apesar de esforços expansionistas consideráveis, não conseguiu cumprir o seu mandato. A segunda questão que lhe gostaria de colocar tem a ver com a concentração financeira. O BCE tem revelado muita preocupação com a fragmentação do sistema financeiro europeu e teve em alguns processos, inclusive relacionados com o sistema financeiro português, a preocupação de promover a concentração bancária e gostaria de saber o que é que pensa sobre este assunto, porque me parece que nesse discurso e nessas preocupações do BCE se retira pouco de algumas das lições da crise financeira, nomeadamente as que estão relacionadas com a dimensão dos bancos. Obrigado. Muito obrigado pelas suas perguntas tão interessantes e vou responder à primeira, a revisão da estratégia. A Presidente Lagarde ontem deixou claro que essa revisão será levada a cabo de forma abrangente e com abertura. Ou seja, irá levar em consideração todos os elementos da política monetária e o ambiente em que haja política monetária, bem como a estrutura da economia, o ambiente económico e financeiro internacional, tudo isto será levado em consideração na revisão da estratégia de política monetária. Agora, não sei até que ponto a revisão poderá ser abrangente, não parece que possa ir tão longe quanto considerar aquilo que deve fazer a política orçamental, porque a política orçamental é algo que está fora da responsabilidade do BCE, é algo que deve ser decidido a nível das instâncias eleitas. O senhor diz que o BCE no passado defendeu políticas restritivas. Eu penso que o Presidente Draghi e a Presidente Lagarde também, quando necessário, como aconteceu nas últimas semanas, têm defendido diferentes políticas orçamentais expansionistas. Ou seja, pedem aos Estados-membros que tenham uma margem, um espaço orçamental, que utilizem essa margem para fazer com que a zona do euro volte à estabilidade de preços e, para tal, estimularem a procura a nível interno, pensando também em termos orçamentais. Eu penso que quando foi necessário o BCE defendeu políticas que têm razão, foram diferentes ao longo do tempo e houve uma moderação daquilo que o BCE pedia em termos de políticas orçamentais no passado e aquilo que defende neste momento. Políticas expansionistas para os Estados-membros que têm um espaço orçamental e pedindo também a outros Estados-membros que não têm esse espaço orçamental que procedam a uma revisão, por exemplo, da composição das suas despesas orçamentais para terem uma composição de despesas que fomente mais o crescimento.
no fundo, uma tendência para o crescimento e para a estabilidade de preços. Sempre foram estes os princípios de orientação e no debate público do BCE com as autoridades públicas, ao longo do tempo, sempre o defendemos. Quanto à fragmentação, há aqui dois elementos. Em primeiro lugar, a fragmentação ao nível dos países da zona do euro. Algo que não deve existir. Não devemos ter uma situação em que a política monetária não chegue de igual forma a todo o espaço da União Europeia. Isto não pode acontecer e o BCE tem agido para evitar a fragmentação dos mercados bancário e financeiro nos últimos anos, com intervenções, e já vimos o efeito dessas políticas, por exemplo, em termos da dispersão das taxas de depósito ou de empréstimos dos bancos e também nos mercados secundários, onde as taxas diminuíram de forma considerável, o que significa que a fragmentação a que assistimos depois da crise é menor agora, depois dos incentivos do BCE a toda a zona do euro. O conceito too big to fail é uma questão também. Temos as questões de supervisão e de resolução, com as suas regras introduzidas para responder a esse problema do too big to fail. A filosofia subjacente é que não deveremos ter agora nenhum banco que seja demasiado grande para poder falir, e isso é um desafio para a resolução, que foi concebida para responder a essa questão do too big to fail. O quadro, felizmente, não foi, espero que nunca venha a ser testado, porque nunca tivemos uma resolução de um grande banco sistémico, mas o quadro existe e a preocupação também tem toda a razão. Temos agora o quadro do BERD, que pretende precisamente responder também a este problema.